Olá, amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Falando Geral. O Irã atacou Israel com aproximadamente 200 mísseis. Como foi noticiado ontem aqui no canal, Israel começou sua incursão por terra no Líbano e começa também a surgir imagens das primeiras baixas israelenses. Tudo isso e muito mais você vai ver a partir de agora. Mas antes gostaria de pedir, se você não está inscrito no canal, inscreva-se agora e também ative o sino das notificações para ser avisado sempre que postarmos vídeos novos e também as nossas lives. Pois bem, meus amigos, a situação no Oriente Médio está cada vez mais crítica. O representante da Rússia na ONU, Vasily Nebenzia, disse que Israel está a arrastar o Oriente Médio a uma guerra sem precedentes, né? Se os Estados Unidos não enxergam isso, eu digo mais, né? Não somente enxerga, como dá o total aval. Apesar que, como foi falado na nossa live passada, né? A gente não sabe quem é que comanda quem, se é de fato os Estados Unidos que comandam Israel, ou se é Israel que comanda os Estados Unidos através dos seus banqueiros poderosíssimos que vivem nos Estados Unidos. Sabemos que 3% dos judeus que vivem nos Estados Unidos controlam 60% da economia norte-americana. Então, por aí vocês podem ter uma ideia, né? Então, é uma situação bastante nebulosa, por assim dizer, e não sabemos de fato quais serão as interpretações dos Estados Unidos. Lembrando que eles já demonstraram total apoio a Israel, inclusive enviando mais caças, mais navios de guerra para a região, para mostrar apoio ao Estado israelense. Pois bem, ontem o Irã atacou o Israel com aproximadamente 200 mísseis. Aqui, pessoal, nós temos uma dificuldade enorme para pontuar, né, a situação, quais foram os impactos desses mísseis lançados contra o país judeu. As fontes são completamente desencontradas, né? Muitas fontes dizendo que os danos foram mínimos possíveis. Tem fonte dizendo até que não houve morte alguma, que quem morreu na verdade foi um cidadão palestino que mora na Cisjordânia, através de destroços, né? De possivelmente um dos mísseis abatidos pela defesa antiaérea israelense, mas que no próprio território israelense não houve danos significativos, que prédios não foram destruídos, somente algumas avarias, por assim dizer, né, minimizando o ataque iraniano. Bom, uma saraivada com quase 200 mísseis, nós não podemos colocar imagens desse ataque aqui, mas diferentemente do ataque iraniano passado, esses ataques, né, com esses mísseis que ocorreram ontem, muitos deles alcançaram o solo, explodiram, né, a gente pôde ver nas imagens, ao qual as defesas antiaéreas não conseguiram repelir 100%, né, muitos desses mísseis furaram essas defesas e acabaram aí atingindo seus alvos. E sim, parece que muitas estruturas militares foram destruídas. É óbvio que a mídia mainstream, a mídia israelense, a mídia ocidental, estão minimizando esses fatores, né? Então, mas é impossível imaginar que numa saraivada de aproximadamente 200 mísseis, nenhum fosse cair em solo israelense. Nenhuma defesa antiaérea do mundo é capaz de repelir 100% dos ataques. E ainda que consiga interceptar um míssil no ar, como eu estou simulando aqui para vocês, essa explosão no ar iria cair os destroços, né? E esses destroços, a gente sabe, a gente vê isso na guerra da Ucrânia, em solo ucraniano, como a gente já viu também de mísseis ucranianos abatidos em solos russos, acabam aí causando grandes transtornos, destruição de casas, áreas residenciais ou instalações de gás, de petróleo, como já ocorreu dentro do território da Rússia, com ataques ucranianos. Então, o que eu quero dizer? Ainda que você consiga bater todos os mísseis, esses destroços podem causar grandes estragos, né? O que não é noticiado de maneira muito estranha na mídia que nós observamos, né?
Ainda sobre esses ataques, o que falam na maioria das mídias é que houve 8 mortos em Tel Aviv, mas por um atentado, alguém que foi lá e começou a disparar tiro contra os cidadãos israelenses, e essas pessoas acabaram sendo mortas aí pelas forças de segurança de Israel. Mas minimizam ao máximo aí os danos causados por esses mísseis iranianos. Muitos desses mísseis podem ser hipersônicos, né? E aí Israel começa a culpar a Rússia por isso. Na fala do representante, o Nebenzia, né, o representante russo dentro da ONU, ele fica completamente insatisfeito, né, com a atuação de Israel, com essa invasão no Líbano, e diz que Israel pode arrastar o mundo para uma guerra, né, arrastar o Oriente Médio todo e atrair outras potências, né, se os Estados Unidos não enxergam isso. É um ponto bastante interessante a ser observado. Há outras narrativas também, pessoal, a respeito dos ataques iranianos, onde bases aéreas de Israel foram atacadas e pelo menos 20 caças F-35 teriam sido destruídos por esses ataques. Ou seja, a gente também não tem como comprovar. Estou explicando aqui para vocês, né, o que dizem essas notícias, mas a gente não tem como bater o martelo e falar se realmente é isso, né? Mas só para vocês verem o nível de desencontro de informações, onde uma fonte diz que os danos foram mínimos, que um cidadão palestino ainda, que não é nem israelense, morreu na Cisjordânia, enquanto outra fonte diz que pelo menos 20 caças F-35 foram destruídos por esses ataques iranianos. E isso, pessoal, se confirmado, é muito grave. E é claro que Israel já fala numa retaliação à altura. Quando a gente vê Israel falar em retaliação, a gente sabe que os modus operandi de Israel, né, não são ataques pontuais. O que são ataques pontuais? Né, são ataques a infraestruturas militares críticas, né? Ou se você vai fazer um ataque cirúrgico numa instalação, por exemplo, como uma hidrelétrica, uma usina, uma central de energia, são ataques pontuais, né? Mas os ataques de Israel não costumam ser ataques pontuais, são ataques exacerbados contra infraestruturas civis. Mas agora a narrativa é que Israel pode atacar as autoridades iranianas, ou seja, os ayatolás podem aí estar em perigo, correm um grande risco de serem atacados. Já tem gente dentro de Israel dizendo que agora é a hora de acabar de vez com o regime dos ayatolás, o regime iraniano. Há quem diga que o Irã mordeu a isca, né, ao atacar Israel, porque agora Israel se sente no direito de fazer uma retaliação. E essa retaliação pode ser justamente contra os governantes iranianos, sobre essas autoridades, né, comandadas aí pelos ayatolás, e pode ser uma decapitação de poder, que a gente costuma dizer no linguajar militar, né, decapitar o poder, decapitar aquela figura que simboliza, né, que representa a autoridade máxima no país, e no caso seria mais ainda do que o próprio presidente iraniano, representado pela figura aí dos ayatolás e a derrubada desse regime. Então fica aí a expectativa, né, se Israel vai fazer esse tipo de ataque. A outra narrativa é que Israel também pode fazer operações para destruir usinas iranianas, inclusive usina nuclear, para acabar de vez com o programa nuclear iraniano, e que a hora é agora, que Israel tem que aproveitar esse momento para realizar esses ataques. Já tem gente dentro de Israel dizendo isso, que a hora é agora, ou seja, não pode deixar passar, e que a resposta de Israel ela vai vir, né, pessoal? Mas a grande expectativa é como ela virá e quais serão os alvos de Israel. Outra questão bastante importante, meus amigos, é que as baixas israelenses dentro do território do Líbano começam a aparecer em diversos vídeos no Telegram, inclusive com evacuação de feridos, né, por helicópteros. O número é muito maior do que o noticiado pelas mídias tradicionais, né? 8 militares israelenses foram mortos, né, divulgados aí pela própria IDF, né, pelas Forças de Defesa de Israel, dizendo que 8 militares foram mortos. O número é muito maior que isso. Se você é militar ou foi militar, você sabe muito bem, né, numa área onde tem os escombros, tem uma área que foi ali varrida por diversos tipos de bombardeio, seja aéreo, seja por sistemas de artilharia,
Esses escombros favorecem ali para emboscadas, né? O exército que está defendendo pode ali improvisar, né? Artefatos explosivos improvisados, literalmente, e causar aí grandes danos às tropas invasoras, posicionar snipers, enfim, aí começa uma guerra de guerrilha. E há muitas imagens no Telegram de soldados israelenses que foram ceifados. Ou seja, não está sendo fácil, não está sendo nada fácil, e começa a surgir aí imagens de um grande número de soldados israelenses abatidos pelo Hezbollah, meus amigos. A situação está bastante tensa, bastante crítica, né? Ainda dentro dessa narrativa de que Israel precisa dar uma resposta ao Irã, há quem diga que o Hezbollah está enfraquecido e que o Hamas também está enfraquecido, ou seja, os tentáculos iranianos estão enfraquecidos, então que agora Israel pode atacar com um pouco mais de liberdade, né? Lembrando que também que Israel bombardeou posições dentro da Síria, atacando as defesas antiaéreas. O que isso significa para nós? Que Israel pode cruzar o território da Síria, né, enfraquecendo essas defesas para poder chegar ao Irã e atacar com mais liberdade. Então seria aí uma preparação para um grande ataque israelense. Vamos continuar acompanhando. Hoje não teremos lives, meus amigos, não teremos live hoje, mas teremos amanhã, às 21 horas do horário de Brasília, com a presença do nosso amigo, comandante Robson Farinazzo, e vamos esmiuçar tudo o que está acontecendo aí no Oriente Médio, tá bom? Conto com a presença de vocês. Se gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe, e qualquer coisa a gente volta aqui para informar vocês. Um forte abraço a todos, e até o próximo vídeo.